A FUNSEV, Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, representada por sua presidente Silvana Chinelato, deu continuidade à audiência pública para apresentação do projeto de lei que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do município de Sorocaba para o exercício 2023, realizadas no plenário da Câmara Municipal pela Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Parcerias. Na audiência, a presidente apresentou os dados orçamentários da entidade, que se divide em duas: FUNSEV Previdência, com orçamento previsto de R$ 595.336.000 para o próximo ano, e FUNSEV Saúde, com orçamento de R$ 136.765.000. Do montante da FUNSEV Previdência, 373 milhões se referem ao pagamento de inativos, com 4.485 aposentados, e 43 milhões de reais para pagamentos de pensionistas, que somam 876 pessoas. Também são previstos 4.900.000 reais para custeio, além de 173.600.000 reais de reserva de contingência. Para a FUNSEV, são previstos na LDO 130.900.000 reais para assistência de saúde, 2 servidores independentes que atualmente somam 27.911 pessoas, com previsão orçamentária para 30.329 em 2023. O orçamento da FUNSEV prevê ainda 4.200.000 para manutenção de serviços administrativos e 250.000 para reforma e adaptação da sede da fundação, além de 1.200.000 de reserva de contingência. Integrante da nossa equipe de formadores e formadoras de opinião independente, doutora Marina Elaine Pereira, advogada especialista em gente e solução de problema. É um problemão que temos aí pela frente, doutora Marina. Satisfação imensa tê-la conosco mais uma vez na nossa bancada. Eu que agradeço mais uma vez, Oliveira, a oportunidade de podermos estar aqui esclarecendo, né? É tanto nome diferente, tanto número, né? O leitor, né? O ouvinte fica aí meio confuso, né? E a gente está aqui para explicar. De fato, toda previdência própria, ela requer um olhar mais cuidadoso, como para que não ocorra, né, as práticas que nós já presenciamos em outros estados e também em grandes companhias, né? Um exemplo disso é a própria Varig, na ocasião, que deixou aí, né, todo mundo que era funcionário, né, sem qualquer tipo de auxílio e previdência. Então, todos esses números requer, de fato, um olhar técnico, um cálculo muito bem feito, lembrando, né, que a FUNSERV, que é a previdência própria dos funcionários da Prefeitura de Sorocaba, ela não tem renda própria, né? O orçamento, todos esses valores que você acabou de mencionar, na verdade, a renda é uma só, que é o dinheiro da arrecadação do município, né? O dinheiro dos nossos impostos, dos pagamentos dos nossos impostos e dos impostos que também os próprios funcionários pagam, né? No caso, as contribuições para que possam, né, futuramente se aposentar. Mas isso tem que ser muito bem revisto, né? Inclusive as indagações na própria audiência pública dos vereadores, né, a quem compete a fiscalização do orçamento público, foram justamente nesse sentido, né, da preocupação, eventualmente, dessa previdência vir a quebrar e deixar na mão aí os aposentados e pensionistas, né, Oliveira? Não tem nem dúvida. E aí, doutora, uma outra questão que eu coloco, que você é especialista na área de compliance, nós não poderíamos ter aí uma auditoria independente, longe daquilo que disse Bolsonaro nessa semana em relação às eleições, né? Que tem a confiança da grande maioria da população, mas em casos como esse da nossa FUNSEV, porque a presidente da FUNSEV, ela vai lá e apresenta os números que ali estão.
Mas não há uma previsão de futuro, né? Daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, daqui uma década, qual será a realidade? E a gente precisa ter uma previsão de curto, médio e longo prazo sobre a vida financeira saudável ou não da nossa Funserv. Porque o ano que vem, independente de ser a Silvana ou não, o outro que estiver, né, por aqui irá passar bons números, não que queremos dizer que haja omissão, mas aquilo que eles vê no primeiro momento, até porque muitos querem garantir o seu cargo de plantão na Funserv, doutora Maria. A presidente, né, a doutora Silvana, ela tem um histórico já desde de passagem pela prefeitura, foi procuradora, né, do município, então nessa parte técnica eu acredito que ela detém bastante conhecimento e sabe do que fala. Só que ela também ela trabalha com previsões, com expectativas, né, como a gente comentou da outra vez com relação à LDO, né, ao orçamento. O que é? Uma expectativa, Oliveira. Você não pode afirmar hoje, ela projeta um gasto X milhões para até 2023, mas quem garantirá, né, ou a ela ou a qualquer outra pessoa, que o município irá arrecadar isso, né? A gente teve aí várias oscilações, ou a questão da pandemia mesmo é uma fala dela, né, no sentido de que, obviamente, teve que socorrer, né, porque também a Previdência, a Funserv, ela também tem a parte da saúde, que é opcional, o funcionário não é obrigado a aderir, né, no caso, ao plano de saúde, né, que figuraria como um plano de saúde, e é um plano muito bom, por sinal, né, um dos melhores aqui da nossa cidade, e, obviamente, ele tem que custear uma parte desse plano para ter essa assistência. Só que tudo isso é expectativa. Eu acredito que sim, caberia, de fato, uma auditoria, seja feita até mesmo pela própria Câmara, que contrate, né, empresa especializada, porque quando a gente fala de previdência, não é só olhar os números. Quando você fala de uma auditoria, e isso a gente vê muito na questão do compliance, o compliance nada mais é do que você andar em conformidade desde da funcionária que serve o cafezinho, né, para o diretor da empresa, até a alta patente. Tudo isso, você tem um parâmetro, você tem um processo para ser seguido dentro do que você determinou, né, para aquilo. Quando a gente fala ainda de dinheiro público, né, a conformidade, digamos assim, tem que ser muito maior, Oliveira. Então, de fato, caberia, sim, uma auditoria com uma empresa muito bem técnica para isso e para ver esses números. Você vê que na fala dela, a Silvana, ela defende a abertura de novos concursos, porque é matemática. Se você, a Funserv, qual é a receita dela? O desconto no salário dos funcionários públicos, né, que são pagos com o orçamento da cidade. Obviamente, se começarem a passar a ter aposentadorias, até mesmo óbitos, né, a gente tem essa questão também, o que vai acontecer? As contribuições, né, das pessoas ativas vão deixar de ter. E aí a prefeitura, né, no caso Sorocaba, vai ter que fazer o aporte, porque existe uma lei municipal, eu não vou me recordar o número agora, se não me engano até uma lei de autoria do ex-vereador Martinez, que obriga a prefeitura de Sorocaba, caso a Funserv tenha um déficit, de fazer esse aporte no final do ano. Então, você tem a previsão, a expectativa do orçamento, mas se não atingir isso, a prefeitura tem que ir lá e bancar. É interessante até a gente um dia fazer um programa, né, sobre isso, esclarecer um pouco o que é essa lei, porque é de extrema importância e tem tudo a ver com o tema de hoje, com a questão das audiências, da audiência pública que foi debatida, a questão do orçamento. Então, eu acredito que sim, cabe uma auditoria. A questão do concurso, eu acredito que tem que ver também com cautela, porque ad eterno, né, a pessoa concursada tem estabilidade e ela mesma aposentada, pelo fato de ter o regime próprio de previdência deles, hoje, eles permanecerão recebendo o mesmo salário, não existe um teto, dentro daquilo que eles contribuíram. Correto. Então, são muitos pontos a serem vistos, Oliveira, para que lá na frente, como você bem pontuou, né, qual vai ser a previsão? A gente está fazendo uma previsão para, né, hoje para daqui a um ano, 2023. Daqui 10, 15 anos, como que vai estar?
E não tem nem dúvida. Quando eu falo dessa questão aí, tipo, coloquei justamente na sua pauta aí a questão de uma auditoria, né, para a gente conhecer o histórico futuro, né, ou pelo menos trabalhar dentro de possibilidades. Por exemplo, a Silvana defende a abertura de concursos públicos, mas esse conceito já está mudando. Hoje nós já temos muita questão aí justamente para poder diminuir as despesas de uma forma direta. Nós temos essas chamadas gestões compartilhadas que vêm sendo implantadas, né? Esse é o caminho. Nós precisamos saber qual é o caminho, porque no final, quando você cita uma lei do Martinez aí do aporte no final do ano, leis do Martinez sempre foram nesse sentido, certo? Foram leis que sempre o sustentaram no poder, porque ela sempre teve essa linha. Só que no final das contas, quem paga é o cidadão, né? Daí você fala, o que eu tenho a ver com isso? Você tem que ver a hora que chega o boleto do imposto do imposto do IPTU na sua casa, né? Daí você vai estar pagando uma previdência falida que pode ocorrer, né? Com déficit orçamentário aí, vem tudo na sua conta e você não sabe por que teve um aumento absurdo aí no seu IPTU. Então, eu acho por isso que nós, como cidadãos, né, Marina, acho que temos que ter esse olhar e uma cobrança maior. Muitos vereadores, né, ou seja, uma grande maioria não passou na aula de matemática, não sabe, tem dificuldade de fazer a prova dos 9. Então, a Silvana vai lá, né, fala com propriedade aquilo que ela defende, aquilo que ela acredita, ok? Entretanto, nós precisamos, o buraco é mais embaixo, me desculpa a expressão, Marina. Realmente tem que ter um olhar mais técnico, de preferência, né, sem interesses políticos, como você colocou. Martinez foi um excelente vereador, era amigo pessoal da minha mãe gostava muito dele, mas a gente não pode esquecer também que o Martinez era funcionário da prefeitura. Exato, e essas leis também o beneficiaram. Ele trabalhava para o público, né? Mas ele também é funcionário, isso também atingiu ele, né? O beneficiou hoje, né? Hoje ele é aposentado e também goza dessas regalias, entre aspas, né? Desses direitos que foram conquistados através do mandato dele. Ninguém está falando se é ilegal ou não, se é moral ou amoral, né? Compete aí depois a cada um fazer a sua reflexão. Agora, todos esses... Quando a gente fala de previdência, Oliveira, a gente viu aí o exemplo no estado do Rio de Janeiro. A gente viu também essa questão da Varig, né? Tinha um tio de uma amiga minha que era comissário de bordo, ficou na miséria, eles contribuíram anos e perderam tudo, né? Essa previdência privada não teve, não existia mais, né? Quebrou. Então, esse olhar é muito importante e é o que você falou. Mas eu não sou funcionário da prefeitura, isso aí não vai me atingir. Atinge indiretamente, porque você está contribuindo também com a previdência, né? Deles, de certa forma, a partir do momento que o orçamento é um só. Então, tanto que algumas carreiras públicas, isso a nível de Estado, elas estão deixando de ter o regime próprio de previdência para ficar, né, no regime geral, que é o regime do INSS. Isso é muito comum, está sendo uma prática também, talvez seja uma tendência, e o que você colocou com relação à gestão compartilhada, eu acredito, Oliveira, que há serviços públicos que podem sim ser feitos através de uma gestão compartilhada para você ter mais eficiência, mas também há outros serviços que não, né, que devem ser feitos por funcionários de carreira, até pela responsabilidade eventualmente, né, e pelo próprio fato do funcionário público ter fé pública, né, isso é amparado por lei. Não tem nem dúvida. E nós não podemos ficar no achismo, e hoje nós estamos no achismo. Eu acho. É por isso que tem que haver justamente uma auditoria. Na semana passada eu participei de uma reunião, uma entrevista coletiva, onde estava o presidente do CIESP do estado de São Paulo, aqui em Sorocaba. E ele disse o seguinte: muitas profissões elas vão desaparecer num futuro não muito distante. Não fique esperando, já estão até desaparecendo. Muitas indústrias vão desaparecer nesse modelo que nós temos. E assim vai acontecer com a administração pública. Por isso que a gente precisa ter um olhar diferenciado para essa questão. Doutora Marina, muito obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço, Oliveira, sempre estaremos aqui, né, comentando, tentando aí simplificar, traduzir, né, todos esses números, esses nomes diferentes aí
para o nosso público, né? Para o nosso telespectador, internauta. Agora são outros nomes, né, que a gente tem aí no mundo moderno. Mudou. De ouvinte, onde nós falamos de internauta, seguidores, obrigado. A FUNSERV, portanto, Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba. Aí conversei com a doutora Marina Helene Pereira, advogada, especialista em gente e solução de problemas, falando sobre essa apresentação que a presidente Silvana Chinelato deu continuidade aí às audiências públicas para apresentação na Câmara do projeto de lei que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias referentes aí ao exercício de 2023. E quando fiz citação ao ex-vereador José Francisco Martinez, ele cumpria o seu mandato e atendia ali os interesses justamente daqueles que os elegeram, mas que muitas vezes pode trazer problemas futuros para toda uma população como um todo de nossa cidade e da nossa região. Repórter RMS News, jornalismo para você conectado na internet.